Fala, pessoas! Bem-vindos aí novamente. Ó, agora eu vou fazer um monte de somas e subtrações, olha só, envolvendo raízes, ó, cúbicas, quadradas, tá vendo, ó? Um monte aqui, ó. Não tem como assistir esse vídeo e não saber resolver isso depois, hein? Tá certo? Então vamos lá, ó. Para a gente somar radicais ou subtrair, é necessário uma única regra: que os radicais sejam idênticos. O que seria isso, radicais idênticos? Tipo aqui na letra C, ó. Tá vendo que todo mundo é raiz de 10? Raiz quadrada de 10, ó. Então aqui é o único a princípio que a gente pode fazer direto. Na letra F também, né? Olha lá, é tudo raiz cúbica de 2, ó. É como se você tivesse o seguinte, ó. Você tem 12 disso, menos 6 disso, menos 8 disso. Como se fossem laranjas, como se fossem x, né? Se você tivesse 12x menos 6x menos 8x, o que você faz? Você faz a conta com os números, né? Que são as quantidades de x que você tem em cada parcela. 12 menos 6, 6. 6 menos 8, menos 2. Ou seja, o resultado aqui é menos 2x. Com raiz é a mesma coisa. Não muda nada. Por isso que a gente só pode somar e subtrair radicais totalmente idênticos. Então, aqui é você literalmente guardar a raiz de 10 e fazer a conta com os números de fora, tá? No caso aqui, daria já menos 2, né? Ó, essa letra F. Raiz cúbicas de 2. Todos são raiz cúbicas de 2. Quantas raízes cúbicas de 2 eu vou ter? 10 mais 4, 14. 14 menos 1, 13. Então, aqui são 13 raiz de 2. Você pode colocar o pontinho se você quiser, mas quando você não põe nada, indica que está multiplicando. Tome cuidado para não dar a intenção que esse 3 possa aparecer o expoente do 13. Então, assim, tem algumas pessoas que têm o costume até de colocar um tracinho assim na raiz, que eu até aconselho, tá? Para não gerar essa ambiguidade. Ou você coloca assim um parênteses, tá certo? Para não ter esse problema. Mas, ó, a questão do tracinho aqui é o mais ideal, tá certo? Bom, e quando os radicais forem diferentes? O que você tem que fazer? Aí você tem que fatorar cada um deles para ver se existe a possibilidade de torná-los idênticos. Então, vamos lá, vou fatorar aqui o 50, ó, que por 2 dá 25, que por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Logo, olha lá o que a gente vai ter, ó. Como é raiz quadrada, cada parzinho gera 1 para sair, né? Então, vamos lá. Raiz de 50, então, se tornou 5 raiz de 2. Mas, agora o que eu vou fazer? Vou fatorar a raiz de 32. Ó. Ou melhor, vou fatorar o 32. 32 por 2 é 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Tá vendo? Aí, ó, tem um parzinho de 2 aqui, tem um parzinho de 2 aqui. Saiu 2 e outro 2, logo sai 4. E fica lá dentro o quê? A raiz quadrada de 2. Mais raiz de 98. Então, vou pegar o quê? E fatorar o 98. Ó. 98 por 2 dá 49, que por 7 dá 7, que por 7 dá 1. Novamente, olha lá, ó, tem um parzinho de 7. Então, vai sair um 7 da raiz, né? E o que vai ficar lá dentro? O 2. A partir do momento que eu fiz isso, então agora eu vou limpar aqui essas fatorações, né? Agora, como todo mundo é raiz de 2, eu junto tudo. Olha lá. 5 com 4, 9. 9 com 7, 16. Então, eu tenho 16 raízes de 2. Tá certo? Bom, aqui é direto, né? Porque a raiz quadrada de 49 é 7 e a raiz quadrada de 16 é 4. 7 mais 4, 11. Então, quando for raiz exata, você simplesmente resolve e joga o valor aí, tá? Tipo aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz quarta de 16 também é 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. E 2 menos 2, 0.
Então, é outra maneira de escrever zero aí, ó. Tá certo? Olha aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse menos 5 estava esperando o resultado da raiz vir pela multiplicar. Mais 2 vezes. Raiz de 169 é 13. Olha lá. Então, o que a gente vai ter? 5 vezes 3, 15. Então, a gente vai ter menos 15. 2 vezes 13, 26. 26 menos 15, 11. Ok? Letra G. Agora já não tem raiz exata mais, né? A não ser na letra I, né? Ó, já bati o olho aqui e veio, ó. Raiz de 25 é 5. Raiz cúbica de 27 é 3. E a raiz quarta de 81 também é 3, viu, gente? Porque, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, vai ficar 5 mais 6, que também é 11. Tá? Ó, essa aqui também faz direto, ó. Raiz quadrada de 64 é 8. A raiz cúbica de um número negativo, ele é negativo, né? Raiz cúbica de 64 é 4, gente. Ó. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E vou te falar mais, a raiz sexta de 64 é 2. Se você fatorar o 64, você vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Isso aqui eu vou ganhar tempo. 8 mais 2, 10, menos 4, 6. Tá certo? Veja que a letra K também é tudo raiz de 5, ó. Então, quantas raízes de 5 você tem? 3, mais uma, 4. 4 menos 6, menos 2. Então, são menos 2 raiz de 5. E agora a gente volta na fatoração, ó, na letra G e na letra H. Raiz de 18. Então, vamos fatorar o 18. 18 por 2 é 9, que por 3 é 3, que por 3 é 1. Logo, consigo tirar um 3 da raiz. Então, fica 3 raiz de 2. Mais. Olha o 2 esperando alguma coisa acontecer aqui, ó. Então, já deixa ele. E ele vai multiplicar o que acontecer com essa raiz de 50. Então, vamos fatorar aqui os 50. Que por 2 dá 25. Que por 5 dá 5. Que por 5 dá 1. Ok? Beleza. Parzinho de 5. Então, vai sair um 5. Então, já tem o 2 lá dentro, lá fora, né, esperando. Então, vai rolar um 10 aí. E aí, sobra uma raiz de 2, né? Ó, então, a gente tem quantas raízes de 2? 3 mais 10, que dá 13 raiz de 2. Tá bom? Bom, vamos para o próximo agora, ó. Eu tenho que fatorar o 8, o 32 e o 50. O 50 já está fatorado aqui, então, vou guardar a fatoração dele, tá? Não vou fazer de novo. O 32, vamos fatorar ele, ó. 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Perfeito, ó. Parzinho, parzinho, né? Então, vou tirar esse aqui e esse aqui. Então, vão sair um 2 e outro 2. Logo, vai sair um 4 no 32, né? E depois fica um 2. Depois eu escrevo tudo. E o 6 raiz de 8? Bom, a fatoração do 8 ela é bem simples, né? É 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Ou seja, vai sair apenas um 2. Então, agora vamos escrever isso aqui tudo da maneira simplificada. Ó. 7 raiz de 2 já está pronto, né? Não tem o que fazer. O 6 com a raiz de 8, então vai sair um 2 e ficar um 2 lá dentro. Menos. O 2, deixa eu tirar isso daqui, senão isso aqui vai me atrapalhar na hora de escrever, né? Tem o 50 aqui para baixo. Tá bom, dá para entender. Ó, então, onde nós estávamos? 7 raiz de 2, 6 vezes 2 raiz de 2, né? Menos 2, ó, esse 2 está esperando acontecer o quê? O raiz de 32. O que é a raiz de 32? Ó, saiu um 2, saiu outro 2. Então, saiu um 4. E ficou um 2 lá dentro. Logo, raiz de 2. E mais o 10 raiz de 50. Então, o 10 está esperando raiz de 50 acontecer. E raiz de 50, ó, saiu um 5.
e ficou um 2 lá dentro. Prontinho. Feito isso, bom, não preciso mais dessa fatoração aqui. Ó, isso aqui vai ser igual a... Vou fazer um traço aqui. Vou arrumar tudo, ó. A gente tem um 7 raiz de 2, tá? Vou deixar ele prontinho aqui, porque é o único que está pronto, né? Aí eu tenho 12 raiz de 2. Eu tenho menos 8 raiz de 2, mais 50 raiz de 2. Olha lá. Quantas raiz de 2, então, eu tenho? Ó, 7 com 12, 19. 19 menos 8, 11. 11 com 50, 61. Então, eu tenho 61 raízes de 2. Tá certo? Letra L. Ih, tem fração. Nossa, que horror. É a mesma coisa. E note que aqui todos já são raiz cúbicas de 2, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou guardar a raiz cúbica de 2 e vou fazer a conta apenas com os números, ó. Então, eu tenho que somar 7 terços com menos 2 com menos 5 quartos. Então, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Vou somar os números, ó. E aí, eu coloco um parênteses para indicar que todos eles, ó, estão multiplicando o raiz cúbica de 2. É famoso colocar em evidência aqui, né? Eu sugiro você fazer isso, tá? E aí você faz a conta apenas com os números. Ó, o MMC aqui é 12, né? Então, 12 por 3 é 4, vezes 7, 28. O 12 vai multiplicar o 2, né? Que vai dar 24. O 12 por 4 é 3, que vai multiplicar o 5 e dá 15. E aí, esses caras aqui, ó, eles estão multiplicando o raiz cúbica de 2. Só tome cuidado para deixar o raiz cúbica de 2 em cima. Isso aqui é denominador, ó. É como se esse cara aqui tivesse sobre 1, tá? Daí, então, 28 menos 24 é 4. 4 menos 15, menos 11, sobre 12. Agora, não preciso do parênteses mais, raiz cúbica de 2. Certinho? Letra M. Ó, note que tudo é raiz de 5. Como tudo é raiz de 5, o que você vai fazer, então? Eu posso ou guardar o raiz de 5 e fazer a conta só com os números. Ó, 1/6, 1/2, 1/5, 1/3, porque não tem nada em cima, então é 1, né? Ou simplesmente já fazer a conta direto, ó. Vamos lá. MMC entre 6, 2, 5 e 3 dá 30, né? Dá 30, ó. 30 por... A ideia é achar um múltiplo, né? Todos esses números ao mesmo tempo. 30 por 6 é 5. Então, fica 5 raiz de 5. Mais 30 por 2 é 15. Então, fica 15 raiz de 3. 30 por 5 é 6. Logo, menos 6 raiz de 5. 30 por 3 é 10. Logo, menos 10 raiz de 5. Tá? Você sempre vai multiplicar do lado de fora. E aí, quantas raízes de 5 eu vou ter? Opa, escrevi uma raiz de 3 aqui, ó. Isso é a chamada ilusão de ótica, né? A gente está fazendo uma conta, fica com o número na cabeça e escreve ele. 5 com 15 é 20. 20 menos 6, 14. 14 menos 10, 4. Então, nós vamos ter 4 raiz de 5 sobre 30. Veja que o 30 e o 4, eles conseguem simplificar por 2, né? Então, divide os números por 2. Quando você tiver que simplificar números e não a raiz, você literalmente vai simplificar só os números. A raiz, ela não mexe. Não tem como simplificar um número aqui dentro com um número de fora. Você só pode simplificar ou de dentro ou com de fora. Tá certo? Bom, então, letra M. Então, agora nós vamos lá na letra N, que está aqui, ó. Olha lá. Note que raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 está aqui. Aqui é raiz cúbica de 3 e aqui é raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 não junta com raiz cúbica de 2. Só que tem uma coisinha acontecendo aqui, ó.
Aqui tem ela negativa e aqui tem ela positiva. Então, você consegue cancelar, cortar, tá? Tem um 2 perdido. Esse 2 continua perdido, tá? E aí você tem 5 raiz cúbica de 2 menos 4 raiz cúbica de 2. Ou seja, você vai ter uma única raiz cúbica de 2. Tá certo? Ó, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3. Todos são raiz quintas de 3. Quantos vamos ter? 5 com 2, 7. 7 menos 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 raiz cúbica de 3. Raiz quinta, né? Perdão. Raiz quinta de 3. Ó, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. E número sem raiz nenhuma. Então, menos 4 junta com menos 4, que dá menos 8. Quantas raízes cúbicas de 5 eu tenho aqui? 3, né? Então, mais 3 raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 3, raiz quinta, né? De 3, raiz quinta de 3. Então, eu consigo juntar essas duas aqui, ó. Eu tenho 2 mais 3, eu tenho 5 raízes quintas de 3. Aí, agora, eu tenho a raiz quadrada de 3, ó. Eu tenho menos 2 mais 3, ou seja, eu tenho uma raiz de 3, né? Então, mais uma raiz quadrada de 3. E aí, fechou. Não tem como fazer mais nada, porque a gente não junta raiz quinta com raiz quadrada, tá? Bom, aqui novamente vai ter fatoração, ó. Tá? Então, eu vou precisar da da fatoração dos 50 novamente. Olha lá. 50 por 2 é 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Já já a gente analisa. Vou precisar fatorar o 18. Então, 18 por 2 é 9. Por 3 é 3. Por 3 é 1. E fatorar a raiz de 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Bom, então agora vamos reescrever isso aqui, ó. Raiz de 50, tá aqui. Então, vai sair um 5 e vai ficar um 2. Então, fica 5 raiz de 2. Mais. O 18. 18 tá aqui, ó. Então, vai sair um 3 e vai ficar um 2. Então, fica 3 raiz de 2. Menos, ó a raiz de 8 aqui, ó. Então, vai sair um 2 e ficar um 2. Então, menos 2 raiz de 2. Logo, como eu já trabalhei com todos esses números fatorados já, não preciso deles mais. Quantas raízes de 2 nós vamos ter? 5 com 3, 8, menos 2, 6 raízes de 2. Tá certo? Bom, raiz cúbica de 27, raiz quadrada de 27, perdão, e raiz quadrada de 12. Ó, vamos fatorar aqui o 27. 27 dá por 3, que dá 9. Que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. E o 12? O 12 por 2 dá 6, que por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Como é 2 raiz de 27, então fica 2 vezes quem? Ó, vai sair um 3, né? E vai ficar um 3 lá dentro. Menos 5 vezes raiz de 12. Ó, vai sair um 2 e vai ficar um 3 lá dentro. Prontinho. Olha lá. Quantas raízes de 13 a gente vai ter? Bom, 2 vezes 3, eu tenho 6 raízes de 3 aqui. E aqui eu tenho menos 10. 6 menos 10, menos 4 raízes de 3. Certo? Raiz 63 e o 7. Bom, então vamos fatorar o 63. Que por 3 dá 21, que por 3 dá 7, que por 7 dá 1. E acabou, porque a raiz de 7 já está pronta. Ó, então, vai sair um 3. Então, vamos ver aqui, ó. Ficou 4, sai um 3 e fica um raiz de 7. Menos outra raiz de 7. Então, isso aqui é 12 raiz de 7 menos 1, ou seja, 11 raiz de 7. Certo? Muito bem. Agora eu preciso fatorar eu preciso fatorar o 12, o 75 e o 108. Né? O 12 eu já fatorei, ó, tá aqui, 2 raiz de 3. Não vou fazer de novo. O 75 eu ainda não fatorei, então, vamos lá, vamos baixar aqui, né? Ó.
Então, 75 por 3 dá 25, que por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Fechou. O 108. 108 eu já fatorei ele em algum lugar, mas ficou bem para trás, então vou fazer de novo. Ó, 108 aqui, por 2 dá 54, que por 2 dá 27, que por 3 dá 9. Isso aqui eu já sei que é uma raiz quadrada, que dá 3. Então, você pode parar aqui, tá? Tipo aqui, ó, já caiu no 25. Eu sei que a raiz quadrada é 25, não preciso fatorar mais, tá certo? Então, ó, raiz de 12. Bom, raiz de 12 eu já tinha feito ela aqui, ó, que é 2 raiz de 3. Então, vou copiar aqui, 2 raiz de 3. 75, sai um 5 e fica um 3. Então, 5 raiz de 3. E o 108? Ó, sai um 3 da raiz de 9 e sai um 2 daqui. Então, sai um 6, né? Logo, 6 raiz de 3. Prontinho. Agora, a gente apaga isso. Tudo raiz de 3. Quantas raízes de 3 eu vou ter? 2 e 5, 7. 7 com 6, 13. Então, eu tenho 13 raízes de 3. Tá certo? Agora, vamos lá. Vou precisar de 28, 20, 63 e 45, né? Então, vamos fatorar aqui o 28, que por 2 dá 14, que por 2 dá 7, que por 7 morreu. O 20. 20, vamos começar aqui por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. 63. 63, que por 3 dá 21, por 3 de novo dá 7, por 7 dá 1. E o 45, vou fazer ele caber aqui, hein? 45 por 3, que dá 15, que por 3 dá 5, que por 5 dá 1. Então, vamos reescrever tudo aqui, ó. Tá vendo que já tem um 5 aqui, né? Então, esse 5 está aguardando a raiz de 28 se resolver. Que saiu um 2 e ficou um 7. Então, saiu um 2 e ficou um 7. Ó, virou 10 raiz de 7. O menos 3 está aguardando a raiz de 20. Ó, sai um 2 e fica um 5. O menos 2 está aguardando a raiz de 63. Ó, que sai um 3 e fica um 7. E o mais 2 está aguardando a raiz de 45, que sai um 3 e fica um 5. E é isso aí. Ficamos com raiz de 7 e raiz de 5. Então, o que for raiz de 7 eu junto. Ó, tenho 10 aqui, tenho 6 aqui. Então, 10 menos 6, 4 raízes de 7. Aqui eu tenho 6 negativo e aqui eu tenho 6 positivo. Ah, tá. Então, aqui foi embora. E acabou. Então, resultado, 4 raiz de 7. Certinho? Bom, agora eu preciso fatorar o 8, 18, 50 e o 72. Tá, o 50 eu já fatorei ele há pouco, né? Não vou fatorar ele de novo, não. Aqui, ó. 50 já é 5 raiz de 2. Tá vendo? Então, esse aqui já está pronto. O 18 eu também já fatorei, né? Ó, o 18 está aqui, ó. Ele é 3 raiz de 2. Então, essas duas já estão prontas. O 8 também a gente já fatorou várias vezes, né? 2 raiz de 2. Então, aqui eu preciso fatorar o 72 apenas, tá bom? Então, vamos lá. O 72, que por 2 dá 36. Ó, mesma coisa. 36 já não é um número ao quadrado, que você conhece, redondinho. Então, você sabe que a raiz dele é 6. Então, você não precisa continuar fatorando, tá? Bom, então, agora vamos lá. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho, né? Que é para não atrapalhar. Ó, então, o 8 raiz de 2 já está pronto, não tem como eu fazer mais nada. O 5 raiz de 8, o 5 está esperando raiz de 8, né? E a raiz de 8 a gente já viu que é 2 raiz de 2. 13 raiz de 18, então o 13 está aqui esperando bonitinho. E o raiz de 18, como eu mostrei para vocês ali em cima, né? Havia dado 3 raiz de 2, né? Ó, tá lá em cima, tá certo? O menos 15 está esperando raiz de 50 acontecer, que a gente já resolveu ali em cima.
e deu 5 raiz de 2, né? Então, já coloquei aqui 5 raiz de 2. E o 9 raiz de 72, estava esperando aqui, ó. Raiz de 36 é 6, e o 2 ficou lá dentro. Pronto. Veja que todos ficaram como sendo raiz de 2. Então, a gente pode juntar tudo numa raiz só. Quantas raízes de 2 eu vou ter? Ó? 8. Então, antes de saber essa quantidade, vamos descer aqui um pouquinho também, que é para não atrapalhar, eu vou ajeitar as raízes, né? Como assim ajeitar? Ó? 8 raiz de 2 está pronto. Então, aqui eu tenho 10 raiz de 2, negativo, né? 3 vezes 3 dá 39, raiz de 2. 15 vezes 5, 75, raiz de 2. E 9 vezes 6, 54, raiz de 2. Ah lá, todo mundo é raiz de 2. Quantas raízes de 2 eu vou ter? 8 menos 10, menos 2. Menos 2 com 39, 37. Vou somar até aqui, para não perder a conta. Menos 75, menos 54. Junta, né? É menos 129, então. Raiz de 2. Quantas raízes de 2 eu vou ter aqui? Ó? Tira 37 dos 129. Então, tira 29 dá 100, fica faltando 8. Então, dá 92. 92 raiz de 2, porém, negativo, né? Que é menos 129. Ó. Tá certo? Vamos lá, então, agora. Está acabando. Letra X. Ó, raiz de 45. 45 eu já fatorei ali em cima, né? 48 também, 108 também e o 20 também. Então, eu já vou pegar os valores já fatorados. Ó. A raiz de 45 a gente já fatorou aqui para cima. Aqui, ó. Não vou fazer de novo, não. Não, vou fazer de novo. Ah, não, aqui, ó. Ó, 45, tá vendo? Ó? Foi 3 raiz de 5. Então, é só fatorar de novo. Tá? Vou ganhar tempo aqui. 3 raiz de 5. Aí o 12 está esperando raiz de 48 acontecer. A raiz de 48, eu também já fatorei ela em algum lugar aqui, ó. Só que ela já ficou para trás. Então, como ela ficou para trás, eu vou fazer de novo, tá? Então, vamos fatorar o 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então, raiz de 48, ó, sai um 2, sai outro 2. Então, sai um 4 e fica lá dentro um 3, tá? Mais 6 vezes raiz de 108. A raiz de 108, eu já fatorei ela aqui, ó. Olha lá. 6 raiz de 3, tá vendo? Então, 6 raiz de 3, porque tem um 6 esperando o 6 raiz de 3 para multiplicar, tá? E o 20, também já fatorei, né? É 2 raiz de 5, então já vou escrever aqui 2 raiz de 5. Ó, note que a gente tem, então, raízes de 5 e raízes de 3. Então, junta raiz de 5 com raiz de 5, raiz de 3 com raiz de 3. Antes eu vou arrumar. 6 vezes 3 dá 18. 12 vezes 4, 48. 6 vezes 6, 36. 10 vezes 2, 20. Raiz de 5. Tá? Quantas raízes de 5 eu tenho? 18 menos 20, menos 2. Quantas raízes de 3? Menos 48 mais 36, menos 12. Raízes de 3. Opa, escapuliu. E é isso, ok? Bom, vamos agora na letra Y. Letra Y. Ó, preciso fatorar o 90, o 250 e o 10. Bom, o 10 não tem jeito, porque é 5 vezes 2, né? Então, vamos fatorar o 90. 90, ó, eu vou ensinar uma outra maneira de fazer isso aqui. Vou dar uma dica. É interessante você, quando os números terminam em 0, tenta pensar numa tabuada em que um dos números seja um quadrado perfeito. Então, por exemplo, 90. Eu vou pensar no 90 como sendo 9 vezes 10. Olha lá. E a raiz de 9 é 3. Então, quer dizer que esse 3 meios, ele está multiplicando raiz de 90, que é 3 raiz de 10. Ó, porque o 9 tem raiz exata.
250, vou pensar em 25 vezes 10. Ó. A raiz de 25 é 5. Então, esse 1/4 aqui está esperando o 5 raiz de 10. Olha lá. E aquele 1/4 raiz de 10? Não faz mais nada, né? Porque a raiz de 10 não tem como reduzir mais. Tá certo? Então, fica a dica. Se você já está bom na fatoração, você pode fazer dessa forma. Tudo bem? Bom, então, vamos agora arrumar as raízes. Ó. 3 vezes 3 é 9. Então, fica 9 meios de raiz de 10 menos. Aqui vai ficar 5/4, né? Porque 5 vezes 1 é 5 da raiz de 10, menos 1/4 da raiz de 10. Como esses dois aqui são frações com denominadores 4, eu já vou fazer essa conta. Então, eu vou guardar o 9 meios. Menos 5 menos 1, menos 6/4 raiz de 10. Só que 6/4 eu consigo simplificar. Ó, então, vou guardar o 9 meios de novo. Olha lá. Divide por 2, né? 3 meios. Por que então que eu dividi? Para não perder tempo fazendo MMC. Porque eu vi que ia cair no denominador 2. Tá vendo? Logo, 9 meios e 3 meios dá 6 meios raiz de 10. Só que 6 meios é a mesma coisa que 3 raiz de 10. E acabou. Tá? E a letra Z, para fechar com chave de ouro. Ixi, agora é tudo a quarta, hein? Agora o bicho pegou. Então, vamos lá. Vamos fatorar o 96. Vou fatorar, começar aqui, ó. Por 2 dá 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3, fechou, 1. Vou fatorando tudo primeiro. Depois eu vejo quanto que vai dar. 486. Por 2, 243. 243, deixa eu ver se dá por 3. 3 mais 4, 7, mais 2, 9. Dá. Então, vai dar 81, né? Porque 80 vezes 3 é 240. Ó. Por 3, de novo, dá 27. Por 3 dá 9. Opa! Ó, tabuada. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Bom, 6, não tem que fazer nada, né? Raiz quarta de 6. E o 243? O 243 eu não preciso fatorar de novo, porque olha a fatoração dele aqui embaixo, ó. Então, já está pronta. Não preciso perder meu tempo fazendo de novo, tá? Bom, agora um pequeno detalhe. É tudo raiz quarta. Como é raiz quarta, então eu preciso pegar um quarteto de números iguais. Ó. Aqui tem e aqui também tem. Ó. Separando esses quartetos, vamos lá. Raiz quarta de 96. Então, sai um 2 e fica 2 vezes 3 lá dentro. Ó. Então, fica raiz quarta de 6. Mais raiz quarta de 486. Ó, sai um 3 e aí lá dentro fica um 2 vezes 6. Raiz quarta de 6. Beleza. Vamos arrumar isso aqui, né? Apagar esse 2 aqui, não sei o que está fazendo aqui. Bom, o menos 2 raiz quarta de 6 a gente não vai mexer, né? Eu vou continuar aqui com ele de boa. Ó. Mais 9. Aí esse 9 está esperando raiz quarta de 243 acontecer. Aí sai um 3, né? Aqui, ó. Tá vendo? E aí vai ficar lá dentro um 3. E é isso aí. Olha lá. Todo mundo já saiu. Então, agora eu não preciso mais dessa fatoração aqui. Preciso saber quantas raízes quartas de... Opa, aqui eu escrevi 3.